Este é um vídeo da série Mãe Solo, em que nós abordamos este problema da atualidade, que é o aumento do número de mães solo em nossa sociedade. Neste vídeo especificamente nós vamos falar sobre a visão que as pessoas têm sobre a mãe solo, encarando aí vários perfis de pessoas, vários perfis ideológicos, perfil progressista, perfil conservador e o perfil da teoria crítica masculina, a teoria das pílulas coloridas. Vamos lá? Radamés Manosso, aqui em Curitiba. A visão que as pessoas têm sobre a mãe solo varia muito dependendo do papel da pessoa na sociedade naquele momento. Vou exemplificar aqui alguns casos da reação de homens em relação à mãe solo e que são dependentes do papel que aquele homem desempenha na vida naquele momento. Por exemplo, o pai da mãe solo. Imagina aquele pai que teve uma filha que engravidou na adolescência, a filha está lá morando com os pais, criando o pequeno Enzo, e um belo dia ela aparece em casa com a notícia: pai, conheci um rapaz muito bacana lá na igreja, gostaria de apresentar ele para vocês. Nesta hora o pai vai abrir um sorriso largo e vai dizer: pois traga ele aqui no domingo que eu vou fazer o melhor churrasco que esse rapaz já viu na vida. Vai ter picanha, vai ter alcatra, costela, cerveja artesanal, tudo o que ele quiser. Bom, existe uma segunda possibilidade, que é o pastor da mãe solo. E um belo dia a mãe solo chega lá na igreja do pastor, pede uma consulta e ela diz para o pastor: olha, pastor, já estou cansada desta vida mundana, quero mudar meu estilo de vida, quero levar uma vida agora mais virtuosa, aí acompanhando o que recomenda a igreja. Eu quero encontrar um homem de valor aqui para me casar e cuidar bem dos meus filhos. Bom, nesta hora o pastor vai lembrar daqueles seus deveres cristãos, vai lembrar que ele tem que buscar as ovelhas desgarradas lá no campo, ele vai lembrar que ele tem que perdoar as Magdalenas arrependidas, e ele vai lembrar que ele precisa também que a sua igreja seja bem sucedida e que ali haja muitas mulheres levando uma vida virtuosa e um bom casamento. Esse pastor vai fazer o possível para encontrar um varão condizente com esta Madalena arrependida que está pedindo a sua ajuda. Nós temos que lembrar também daqueles pais de filhos interessados em casar com mãe solo. Você imagina a situação: você é pai de um garoto jovem, ali na faixa dos 30 anos, ele chega em casa todo animado, dizendo: pai, eu conheci uma garota muito interessante, inclusive ela tem 2 filhos maravilhosos, um se chama Enzo e a outra menina se chama Valentina. Nesta hora o pai vai arregalar os olhos e vai dizer para o filho: mas meu querido, nós realmente queremos aqui na nossa casa netinhos correndo pela casa, mas nós gostaríamos que fossem netinhos que carregam o sangue da família. Você realmente quer criar o filho dos outros? E tem aquele caso do rapaz bem-sucedido que é assediado por uma mãe sola. Teve um exemplo aí até recente de um digital influencer famoso aí, rapaz jovem, boa aparência, muito rico, muito influente, famoso, e perguntaram para ele se ele casaria com uma mãe solo. E ele foi enfático: olha, eu não fiquei rico para depois ficar assumindo problemas de terceiros. Eu quero uma garota condizente com a minha condição social. Não sei se ele foi arrogante, mas acho que ele apenas verbalizou o que muitas pessoas mantêm em segredo em suas próprias cabeças e desta maneira tomam suas decisões. E existe finalmente aquele caso mais complicado, que é o caso do nosso Miqueias, aquele personagem da nossa família disfuncional brasileira, que este Miqueias, ele não teve sorte no amor durante a juventude, ali na faixa dos 20 anos, não conseguia namorada, enfim, ele tinha dificuldades com as mulheres. E ali na faixa dos 30 anos, aí apareceu a oportunidade de realmente dele assumir um relacionamento com a Juliana, que também estava na faixa dos 30 anos e é mãe solo. Então vejam bem, o Miqueias,
ele passou toda a sua juventude ali enfrentando a escassez no mercado dos relacionamentos. Mas na medida que ele foi evoluindo como pessoa, ele estudou, ele trabalhou, ele já está com uma carreira em ascensão, ele já tem carro, ele já está construindo uma casa para ele. Enfim, a situação do Miqueias no mercado dos relacionamentos está mudando, ele está aumentando sua cotação neste mercado. Mas, infelizmente, o Miqueias ainda conserva a mentalidade da escassez. Para ele vai ser sempre um eterno fracassado aí no mercado dos relacionamentos. E aí nós temos aquele encontro lamentável do homem em ascensão com a mulher em decadência. Infelizmente, isto continua sendo muito comum. E o Miqueias realmente vai assumir um relacionamento que pode ser bastante complicado lá para o futuro. E qual seria a visão dos conservadores tradicionalistas a respeito da mãe solo? Olha, para estes, a mãe solo é um problema. Afinal de contas, em uma sociedade conservadora tradicionalista ideal, nem haveria mãe solo. Porque a condição de mãe solo, ela acontece em que circunstâncias? Ali, numa gravidez de adolescência, numa gravidez indesejada, numa gravidez antes do casamento, ou então por meio de mulheres que se separam, se divorciam e ficam cuidando ali unilateralmente da sua prole. Então, numa sociedade conservadora, não haveria gravidez na adolescência. Se isso acontecesse, como acontecia no passado, rapidamente os pais da menina e os pais do rapaz se juntariam ali e forçariam uma união, aconteceria o casamento, custe o que custasse. Também o casamento era indissolúvel, era muito difícil reverter um casamento. Então, naquela sociedade que existia lá no passado, muitas décadas atrás, sim, a condição de mãe solo era uma condição muito excepcional na sociedade. E essa condição é contrária aos princípios do conservadorismo, porque, inclusive na igreja, havia um trabalho assim de realmente reforçar o laço indissolúvel do casamento. Havia muita pressão social contra gravidez fora do casamento, contra qualquer situação que não fosse ali a valorização do casamento indissolúvel. Conservadores são reacionários nesse ponto, reacionário no sentido de que eles gostariam de ter um retorno a um passado que na visão deles era ideal, um passado em que as coisas aconteciam e eram muito melhores do que o que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos conversar agora sobre a visão que os progressistas têm sobre a mãe solo. O progressismo é a continuação do esquerdismo, aquela teoria política que remonta lá ao século XIX, que remonta a Karl Marx e Engels. O progressismo não tem problemas com a mãe solo. Na verdade, o progressismo considera a mãe solo uma condição normal, perfeitamente aceitável e tem até motivos políticos para ter esta visão. Na verdade, o progressismo encara aqui da seguinte maneira: um lar monoparental comandado por mulher, ali a mulher terá o papel de cuidar dos filhos, provavelmente o pai das crianças vai ficar lá afastado do convívio das crianças na condição de provedor. Ele vai apenas mensalmente transferir uma quantidade de dinheiro para que a própria mulher administre ali a criação dos filhos. Neste contexto, a posição do pai como educador fica muito enfraquecida, ele não tem presença ali na educação dos filhos. Provavelmente os filhos vão receber uma educação com viés feminino, o que favorece a sociedade ginocêntrica em que nós vivemos. Da mesma forma, a educação da criança, aquela parte formal da educação, vai ficar bastante para o Estado, porque a criança provavelmente vai
passar muito tempo em creche, em escola, enfim, o Estado vai ter uma presença bastante forte na educação da criança, naquele conceito que agrada bastante os progressistas, porque na mentalidade progressista a educação das crianças cabe ao Estado e não à família mononuclear. Então, nesse sentido, o progressismo gosta até da condição de mulher que é mãe solo, porque ali ele tem um instrumento político a seu serviço. A mãe solo provavelmente vai ser uma pessoa mais dependente das ajudas do Estado, ela vai desenvolver uma mentalidade que é afinada com o feminismo, que é um dos braços do progressismo. Então, isso vai fomentar aquela guerra dos sexos, onde o homem é colocado como opressor da sociedade e a mulher como oprimida. Então, a mãe solo, ela vai muito de encontro a esta narrativa progressista, que tem por objetivo político fortalecer o Estado cada vez mais presente na sociedade, presente na educação das crianças, ele é intermediário ali no provimento da mulher e da família monoparental, também contribui para a formação de uma sociedade mais mansa e mais barata, mão de obra disponível à vontade, intermediada pelo Estado, em conluio lá com os oligarcas que têm interesse nesta mão de obra barata, enfim. A mãe solo é um instrumento político do progressismo. E agora vamos falar sobre uma terceira visão, que é a visão da teoria crítica dos relacionamentos, uma teoria que até o momento ela é predominantemente masculina. Na maioria são os homens que estão aderindo a esta teoria crítica, a teoria das pílulas coloridas, mas que, na minha visão, é uma teoria unissex, pode ser adotada também por mulheres. E esta teoria, ela faz uma crítica bem severa ao atual mercado dos relacionamentos. Faz uma crítica severa a vários aspectos dessa sociedade atual, em relação a relacionamentos de curto prazo, de longo prazo, e critica inclusive as mães solo. A mãe solo seria uma condição, uma deformação aí do mercado de relacionamentos que não poderia estar acontecendo nas proporções que acontece atualmente. Na teoria crítica, critica-se muito a gravidez na adolescência, a pouca duração dos casamentos, que no Brasil aí estão numa média de 13 anos de duração e caindo a cada vez que as estatísticas são publicadas. Enfim, existe uma crítica pesada à sociedade líquida em que os relacionamentos não são mais duradouros. Esta crítica, no momento, ela está em formação, é um processo ainda, não sabemos como que ela vai evoluir daqui por frente, mas podemos dizer que ela ainda é bastante focada na crítica, é uma teoria crítica, não é uma teoria propositiva ainda. E diria até que ela se divide em dois ramos ali dentro deste mesmo espectro. Nós teremos ali o ramo do pessoal da pílula negra, que é a visão fatalista do processo, e o pessoal da pílula vermelha, que é uma visão aceleracionista. Vou explicar. Na visão fatalista, esse mercado do relacionamento se degradou tanto que já não é mais possível pensar em relacionamentos de longo prazo e, neste caso, as mães solo estão totalmente descartadas para relacionamentos duradouros. Seria para uma pessoa que tem esta visão fatalista, se unir de forma prolongada em relacionamento duradouro com uma mulher solo seria realmente um erro imperdoável. E tem o pessoal ali da visão aceleracionista, o pessoal da pílula vermelha, que encara da seguinte forma: a sociedade
está se degradando a cada dia neste aspecto dos relacionamentos. Os relacionamentos estão a cada dia mais disfuncionais. A mulher, a mãe solo, é uma dessas disfuncionalidades, porque uma família monoparental, ela aliena o homem do convívio familiar, e isto vai gerar, acelerar o processo da sociedade ginocêntrica. À medida que nós formamos crianças em lares monoparentais, a cada dia a sociedade se torna mais ginocêntrica. Mas nesta visão aceleracionista, hoje o discurso está totalmente dominado, o discurso está totalmente voltado a favor da sociedade ginocêntrica, e é preciso então acelerar as contradições, porque não vai haver reação antes de que a situação piore, naquele conceito de que é preciso piorar para melhorar. Então, o aceleracionismo deste caso seria aquela situação em que você realmente estimula as contradições, você leva elas até o extremo para que lá na frente aí seja gerada aquela crise que vai reverter e vai criar as condições para uma discussão em torno dessa questão. Então, a Red Pill ela é enfática em dizer que o homem tem que tomar muito cuidado antes de assumir relacionamento e que ele deve considerar aí a realidade do mercado. Nós estamos em uma realidade em que as mulheres que são mães estão aumentando a quantidade dessas mulheres mães que são mães solo. A quantidade de mães solo aumenta, mas ao mesmo tempo a outra estatística nos diz que a fertilidade da mulher está em queda, ou seja, a cada dia menos mulheres têm filhos. Então existe esse desequilíbrio, aumentam as mulheres que são mães estão se tornando a cada dia mais provavelmente mães solo, mas também aumenta o número de mães sem filhos. Então, um homem pílula vermelha, ele está com uma certa disponibilidade aí de mulheres sem filhos para ele fazer a sua escolha aí para relacionamento de longo prazo. Então, diante desta condição, realmente assumir uma mãe solo é uma escolha ruim, uma escolha mal feita, porque existe oferta abundante de mulheres de todas as idades sem filhos. Bom, pela análise que nós fizemos até aqui, já deu para perceber que existem bastante opiniões divergentes sobre este assunto mãe solo. Algumas pessoas fazem críticas pesadas, outros veem como um problema a ser superado e outros veem ali como apenas um fato normal da nossa sociedade que assim mesmo não tem o que fazer. E você, qual é a sua opinião sobre a mãe solo? Deixa aí, enriqueça essa discussão. Obrigado por assistir. Chegou o tempo de provar que a grama é verde.